Centro Estadual de Disseminação de Evidências em Saúde do Covid-19, da Secretaria Estadual da Saúde do Estado da Paraíba, vem comentar hoje a respeito da estratificação de risco de critérios de internamento em UTI. O Centro Estadual de Regulação Hospitalar do Covid-19, que será chamado a partir de então de CER, é uma entidade ligada à Secretaria da Saúde do Estado da Paraíba, criado em 25 de março, cujo objetivo principal foi o de desenvolver uma cadeia de regulação pré-hospitalar e interhospitalar de pacientes com suspeição de Covid-19. Este centro é composto por equipes de videofonistas, enfermeiros e médicos, e serão responsáveis pela regulação hospitalar de todos os pacientes com suspeição clínica de Covid-19 do estado da Paraíba. Os médicos reguladores, que serão chamados de MR, eles são especialistas, na grande maioria, em clínica médica e em terapia intensiva, e receberão treinamento prévio para que possam efetivamente realizar a regulação hospitalar, de acordo com os manuais técnicos estabelecidos pelo Centro Estadual de Disseminação de Evidências em Saúde, que é vinculado também à própria Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba. O médico regulador, portanto, deve inicialmente ser o responsável por avaliar os pacientes dos diversos hospitais do estado da Paraíba, devendo avaliar o macro e o micro cenário e, de forma objetiva, definir se esse paciente ele possui critérios de transferência seguindo aquela cobertura da macro-região. Os pacientes deverão ser regulados pelo CER e deverão ser submetidos a 2 tipos de score a depender do local em que esse paciente se encontra, se é no ambiente pré-hospitalar UPA ou se é no ambiente intra-hospitalar. E qualquer evento que seja duvidoso ou dificultoso deve ser encaminhado imediatamente para a coordenação técnica do CER. Os contatos deverão ser prioritariamente via e-mail e, nos casos de comunicação instável, pode-se utilizar o telefone para intermediar entre a unidade solicitante e o Centro de Regulação do Estado. A primeira etapa da regulação médica em si é a conferência da identificação do paciente. Portanto, logo ao receber quaisquer demandas de solicitação, o médico regulador deverá conferir a identificação do paciente de acordo com documentos habilitados para tal conferência. Esse médico regulador, após essa análise criteriosa da identificação, deve se perguntar se o paciente possui ou não síndrome gripal nos últimos 7 dias que possa configurar uma possibilidade de Covid-19. Após analisar esse quadro clínico inicial, deve checar cronologia dos sinais e sintomas e avaliar se de fato corrobora com a infecção por SARS-CoV-2. Caso seja positivo para a síndrome gripal, o médico regulador deverá então realizar a avaliação laboratorial e imaginológica dos pacientes sob solicitação de transferência, para então, com maiores detalhes, definir se esse paciente ele tem ou não forte suspeição de Covid-19 e se encaixam na faixa laranja ou vermelha do News Score ou na faixa amarela, laranja ou vermelha do News Fast Covid. É importante citar e recomendar o seguinte: apesar de ser recomendável a avaliação clínica e laboratorial nos pacientes que estejam em ambiente intra-hospitalar, a avaliação secundária, no caso a laboratorial e a de imagem, não são consideradas situações obrigatórias para que seja feita a regulação. Portanto, conforme dito anteriormente, a avaliação do micro e do macro cenário do local em que o paciente se encontra definirá quais são as características que devem ser avaliadas para a regulação. Não requer necessariamente a presença de
laboratório e imagem, apesar que isso é recomendado, tendo em vista a possibilidade de uma série de diagnósticos diferenciais que podem ser lançados mão em relação à síndrome gripal. Tá? Nós temos aqui um fluxo para tentar explicar como é que vai ser feito e aplicado os scores que foram desenvolvidos pela SEDES, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba. Temos a circunstância em que o paciente ele pode estar numa transferência interhospitalar ou numa transferência pré-hospitalar. Na transferência pré-hospitalar, nós colocamos que são as transferências que envolvem UPA, Unidade de Saúde da Família, SAMU, bombeiros e também hospitais de pequeno porte. E a transferência interhospitalar são as transferências que vão acontecer entre duas unidades hospitalares. Então, tendo a solicitação dessas transferências, se faz necessário se perguntar: tem síndrome gripal nos últimos 7 dias? A presença de 2 ou mais critérios abaixo, que seriam febre, que é a temperatura axilar maior que 37,8, tosse seca, dispneia, mialgia, coriza nasal ou fadiga nos últimos 7 dias. Caso exista positividade para síndrome gripal, aplicar-se-á 2 tipos de score. Se for transferência interhospitalar, NILS score modificado. Se for uma transferência de ambiente pré-hospitalar, será aplicado o chamado NILS Fast COVID. Portanto, na situação em que a transferência seja interhospitalar, após checagem da identificação do paciente e, obviamente, da unidade solicitante, o médico regulador deverá perguntar se há presença de síndrome gripal nos últimos 7 dias. Se sim, nós temos que checar laboratório, exames de imagem e cronologia de sintomas. É importante entender, é recomendável, não é obrigatório. Então, a avaliação do micro e macro cenário vai desenvolver e vai definir se a presença de laboratório e imagem poderão ser, no caso, avaliados se houver disponibilidade naquele serviço. Então, após a análise laboratorial, exame de imagem e da cronologia dos sintomas, a gente tem a seguinte pergunta: esse paciente tem suspeição clínica, imaginológica e laboratorial de COVID? Se sim, devemos aplicar o NILS Score COVID, tá? Se não, devemos considerar outros diagnósticos diferenciais, não encaminhando ao centro de referência. Também vale a pena lembrar que, se não tem síndrome gripal, também devemos considerar outros diagnósticos diferenciais. Uma pergunta interessante é o porquê da definição de síndrome gripal como sendo febre, tosse seca, dispneia, mialgia, coriza e fadiga. Isso leva em consideração 2 grandes estudos, um feito com 44.500 pacientes, o segundo estudo com 1.100 pacientes, em torno de 1.100. E foi visualizada a presença desses sinais e sintomas como sendo mais presentes, mais prevalentes. Por este motivo é que esses são os sinais e sintomas que serão avaliados para a configuração de uma síndrome gripal. É importante ilustrar que o NILS Score, que é o National Early Warning Score, ele é traduzido para o português como score para alerta precoce. Foi uma ferramenta que foi introduzida já há praticamente 2 décadas, quase 2 décadas, por um grupo de estudiosos do Reino Unido, e o principal objetivo desse score, chamado NILS Score, foi de reconhecer precocemente deterioração orgânica dos pacientes. Isso foi corroborado principalmente através de uma publicação em 2013 pela revista consagrada Resuscitation, que comparou a utilização do NILS Score em pacientes de enfermaria, e foi visualizado que antes e depois do score houve mudanças significativas em relação a
Mortalidade, após a introdução do News Score, houve uma redução de 7,1% de mortalidade. E também os chamados para atendimento de PCR, de parada cardiorrespiratória, também reduziram significativamente. Isso leva em consideração que o News Score ele avalia precocemente deterioração orgânica. E possivelmente, você avaliando precocemente que o indivíduo está piorando, está com alguma disfunção orgânica em evolução, muito possivelmente essa incidência de PCR vai ser reduzida. Então, era composto por frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, temperatura, saturação periférica de oxigênio. Em 2017, foi atualizado como sendo NIOS 2, foi incorporado confusão mental. E o NIOS 2, hoje ele é utilizado no ambiente pré-hospitalar do Reino Unido desde 2019, com a premissa que é uma linguagem comum de doença e, consequentemente, reduzirá o risco de uma ausência de comunicação adequada nos pacientes críticos. É importante entender que o NIOS ele utiliza uma pontuação que deve ser renovada a cada 2 horas ou até na presença de disfunção orgânica aparente. Não é uma nota estática, é uma nota dinâmica. O NIOS Score, então, ele avalia 7 parâmetros, que são nível de consciência, temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, frequência respiratória, saturação periférica de oxigênio e uso de suplementação de oxigênio. Na China, Liao desenvolveu uma modificação muito interessante para esse tipo de score e ele chamou de NIOS Score modificado para COVID-19, na qual ele acrescentou a idade que passou a pontuar também no score. Todos os demais itens foram mantidos. Então, o NIOS Score, que avaliava 7 parâmetros, passa, nesse caso, o NIOS Score modificado, passa a avaliar 8 parâmetros, com o acréscimo da idade. Tá? Nós temos aqui duas situações. Essa primeira tabela, a gente visualiza os 7 parâmetros que eram avaliados inicialmente e, com a modificação promovida pelo estudo chinês, foi tido o acréscimo da idade. Portanto, cada item, idade, frequência respiratória, saturação de oxigênio, uso de oxigênio suplementar, frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, nível de consciência e temperatura, vão pontuar 0, 1, 2 ou 3. Tá? Enquanto que, após a avaliação de todos os itens, vamos fazer uma somatória e vamos dar uma pontuação, que vai ser o score, o NIOS Score. Em relação ao nível de consciência, é importante entender que, como se sabe, várias escalas podem ser utilizadas para avaliação do nível de consciência, porém no NIOS Score foi descrita a avaliação de 4 características. Primeiro, grau de alerta, ou seja, como é que esse paciente ele responde do ponto de vista de grau de alerta em relação, por exemplo, ao chamado, né? Se esse paciente já tem uma abertura espontânea do globo ocular, então o grau de alerta vai ser o primeiro item para se analisar a nível de consciência. Voz, né? No caso, se o paciente ele tem resposta verbal. Se ele não está alerta e não está verbalizando, vamos avaliar se ele responde à dor. E por fim, é um paciente que ele não responde. Seria um paciente também com uma característica de pontuação máxima através de um score, seriam 3 pontos. Lembrar que existem alguns vieses, pacientes que são portadores de doenças pulmonares crônicas, a suplementação de oxigênio ela pode ser crônica nesses pacientes e níveis menores de oximetria periférica poderão ser tolerados. É importante também entender essa possibilidade. Então nós temos o seguinte, o NIOS Score, a gente acabou de entender como é que é feita a pontuação, são 8 parâmetros que são pontuados 0, 1, 2 e 3. E por fim, nós temos então a nossa proposta de condução clínica frente à pontuação do NIOS Score após caracterização da síndrome gripal do Covid-19. Então, o NIOS Score 0 é aquele paciente que deve ser liberado para domicílio, deve ser feita uma orientação do seu isolamento devido à síndrome gripal
E o hospital ou UPA em que esse paciente se encontra deverá prescrever sintomáticos e orientar sobre sinais de alarme. No News Score, em que a pontuação é de 1 a 4, a gente colocou como faixa amarela, em que o paciente deve ser avaliado em unidade hospitalar ou unidade de pronto atendimento de no mínimo 6 horas, no regime de observação. Caso se tenha ausência de sinais de alarme, ele poderá ser isolado em domicílio com uma espécie de cartilha de sinais de alarme explicando quais seriam os sinais de alarme. E deve receber também orientações quanto ao uso de sintomáticos. Porém, se essa pontuação ela for entre 1 e 4, porém, 3 pontos que foram adicionados foram atribuídos à frequência respiratória, saturação periférica de oxigênio, ou nível de consciência alterado, ou pressão arterial sistólica menor que 90, esse paciente, mesmo tendo pontuação de 1 a 4, deverá ser categorizado como laranja. Vou voltar aqui só para entendermos que na pontuação vimos que quando o paciente tem frequência respiratória maior ou igual a 25, saturação menor ou igual a 91, nível de consciência alterado ou pressão arterial sistólica menor que 90, ele recebe 3 pontos. Portanto, se o paciente ele tem de 1 a 4 pontos, no caso 3 ou 4 pontos, porém 3 pontos foram atribuídos pelas características que eu acabei de comentar, esse paciente passa a ser categorizado como categoria laranja. A categoria laranja tem chamado News Score 5-6, é a orientação que o paciente ele permaneça no hospital ou unidade de pronto atendimento com a frequência de avaliação a cada 2 horas. Idealmente, esse paciente deve ser internado em ambiente de isolamento COVID, leitos de enfermaria que sejam previamente desenvolvidos para o perfil de paciente em questão. Se o paciente ele pontuou 5 pontos, porém 3 pontos foram atribuídos à frequência respiratória, saturação, nível de consciência, e continua sendo laranja, obviamente, porque ele está dentro da faixa de 5 a 6 pontos. Então, só para que não fique confuso, se o paciente pontua de 1 a 4, porém, vamos dizer que existiu essa pontuação relacionada a hipotensão, hipossaturação, taquipneia e alteração de consciência, esse paciente passa a ser categorizado como laranja. A gente vai entender mais para frente nos exemplos. E o News Score maior ou igual a 7, ele pode ser considerado vermelho ou preto, né? O vermelho é que o paciente deve ser avaliado por uma equipe médica de enfermagem com expertise em pacientes críticos e encaminhar esse paciente ao centro de referência COVID, no caso com unidade de terapia intensiva. É importante que todo paciente que tenha News Score maior ou igual a 7, temos que avaliar a presença de doenças prévias, disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, porque a prioridade de vagas deverá seguir a resolução do Conselho Federal de Medicina. Por isso que o News Score maior ou igual a 7, que tenha pacientes com terminalidade de vida, pacientes com doenças terminais, sem prognóstico prévio, sem possibilidade de recuperação, a sua ida à UTI deverá ter ingresso apenas excepcional, de acordo com a peculiaridade do caso e condicionar também a avaliação do médico intensivista. Portanto, temos a seguinte situação. O Centro Estadual de Regulação Hospitalar do Covid ele deve atuar principalmente na faixa laranja, vermelha e preta. Dito isso porque na faixa amarela, que é o paciente que pontua de 1 a 4 pontos, ele deve ficar 6 horas naquele hospital, naquela unidade de pronto atendimento, e caso não tenha sinais de alarme, deve ser encaminhado para domicílio com sintomáticos e também orientado quanto a sinais de alarme. Bom, todas as regulações que são feitas pelo CE devem seguir esse manual que a gente tem de envio de regulação. Então, o médico regulador, após o preenchimento, deve assinar através de assinatura eletrônica manual e encaminhar a unidade solicitante. Deve seguir obrigatoriamente a avaliação do protocolo, que foi previamente demonstrado e que foi confeccionado pelos SEDES relacionado à Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba. As informações deverão ser rigorosamente preenchidas pelo médico regulador, inclusive constando do CRM
e também horário de preenchimento. O intervalo entre a solicitação e a avaliação da regulação nunca deverá exceder 60 minutos. O médico regulador também deve entrar em contato para sanar quaisquer dúvidas em relação ao paciente, inclusive com a atualização de sinais vitais e circunstâncias clínicas. É importante entender que a transferência interhospitalar também depende da estabilidade ventilatória e hemodinâmica do paciente. Não se pode submeter o paciente a um risco desnecessário, tendo em vista a sua instabilidade hemodinâmica. A partir de agora, vamos então ilustrar alguns casos clínicos para que todos possamos entender a respeito da aplicabilidade das escalas e dos scores. Temos um paciente de 70 anos, está no hospital de alta complexidade, solicitando vaga através de e-mail para centro de referência. O paciente está com queixa de dispneia há 2 dias, tosse seca e falta de ar. É admitido na unidade de emergência, tá, deste hospital. Então ele segue sob ventilação espontânea, está usando máscara com reservatório, frequência respiratória de 28 e saturação periférica de 88%. Consciente, sem déficit neurológico focal, temperatura de 37,4. Hemodinamicamente estável, a pressão arterial sistólica de 129, frequência cardíaca 105. A primeira pergunta, além da identificação do paciente, de conferir a documentação, é se esse paciente tem síndrome gripal nos últimos 7 dias. Então o paciente tem síndrome gripal, dispneia, tosse seca, foi aferido também um quadro subfebril, apesar que não entrou no critério, mas já teria 2 critérios para dispneia e tosse seca. Então, se disponível no serviço, vamos checar laboratório, vamos checar exames de imagem. Então, no laboratório nós temos leucometria de 11.600, linfócito de 5%, dedímero 6.897, PCR 97, ureia de 70, creatina de 1,5, pH de 7,29, PC2 55, HCl3 17, BZX7 -11, lactato de 4. E o resto de tórax, percebam a radiopacidade bilateral difusa, predominantemente periférica. Então, diante desse paciente, temos quadro clínico, laboratorial, imaginológico de Covid-19. Percebam que a gente então avaliou agora o score. Nós temos na idade maior que 65 anos, frequência respiratória do paciente 28, maior que 25, saturação de 88, menor que 91, em uso de oxigênio de suporte, frequência cardíaca de 105, pressão arterial sistólica, pressão arterial 129, nível de consciência está acordado, alerta, e temperatura de 37,4. Esse paciente pontuaria 12 pontos para o News Score. 12 pontos é maior ou igual a 7, considerado vermelho. Não foi descrito a presença de doença prévia, doença intratável, câncer incurável, não tem nada disso. Então, consideramos o paciente News Score maior ou igual a 7, encaminhar para UTI, Centro de Referência Covid. Segunda situação, paciente de um hospital em João Pessoa, solicitando vaga para centro de referência. 50 anos de idade, queixando de dispneia há 12 horas. O paciente foi admitido já em franca insuficiência respiratória aguda, hipossaturação, cianose central e periférica. Foi intubado, na intubação orotraqueal, uma saída de líquido rosa espumoso, temperatura 36,7, descida de tórax, foi feito já no serviço, mostrado vidro fosco. Pressão de 67/40, frequência cardíaca 111, saturação periférica 88, um RES -2, sedado, ventilação mecânica intubado e modo ventilatório controlado a pressão. Eletrocardiografia, sinal de sobrecarga de câmaras esquerdas. Leucito 10.000, linfócito 21%, dedímero 750, PCR 111, ureia 98, BNP 900, creatinina 1,5, pH 7,17, PCO2 de 60, PO2 de 56, HCO3 de 7, BZX7 de -26, lactato de 15. Então pergunta, se o paciente tem síndrome gripal nos últimos 7 dias, não tem síndrome gripal. Ele tem uma dispneia, é um único sintoma, é um monossintoma, não tem qualquer outra sintomatologia, evolui com insuficiência respiratória, possivelmente é um quadro de edema agudo de pulmão, síndrome clássica de síndrome cardíaca de baixo débito, né, insuficiência cardíaca de baixo débito, derrame pleural bilateral possivelmente cardiogênico,
estado de choque, hipotensão, hiperlactatemia, consumo de bases, elevação de BNP. Então, um paciente que corrobora um quadro clínico, né, laboratorial e imaginológico de outra doença que não é COVID. Eu coloquei essa imagem de propósito para que a gente entenda que nem todo vidro fosco é atribuível à doença inflamatória por COVID. Existem uma série de outras doenças que podem alterar a estrutura pulmonar, alterando também o padrão radiológico e radiográfico, né? Então, nessa imagem, percebamos que o paciente tem vidro fosco, porém, possivelmente secundário ao edema intersticial pela insuficiência cardíaca congestiva. No próximo caso, um paciente do hospital de João Pessoa, solicitado vaga para o centro de referência, 41 anos, dispneica e febril há 3 dias. Acordada consciente, eupneica, com a frequência de 18, saturando 98%, com a frequência cardíaca de 98 batimentos por minuto e a pressão arterial sistólica de 105. Essa paciente foi submetida ao teste rápido naquele serviço, coronavírus foi IgM-IgG positivo. Então essa paciente não se pergunta nem a presença de síndrome gripal, ela tem a doença, né? Tem o COVID-19. Vamos só avaliar, né, se essa paciente tem indicação de ser encaminhada para algum tipo de serviço especificamente. Então a paciente a gente vai checar laboratório, imagem e cronologias. Líquido de 10.460, linfócito 18%, D-dímer não dosado, PCR 97, função renal normal e PCR 18. Tem uma radiopacidade, mais em base, também região perilar no raio-x de tórax. Então, nós temos a situação em que ela tem de positivo, né, de pontuação na frequência cardíaca, ganha 1 ponto, né, e ganha 1 ponto também na pressão arterial sistólica, 2 pontos. Então, a paciente de faixa amarela deve ser observada naquele ambiente durante 6 horas e, no caso, ela não tem sinal de alarme, é uma paciente estável clinicamente, não tem nada que justifique o internamento na unidade de referência. É faixa amarela, 6 horas de observação em isolamento naquela unidade e, na ausência de sinal de alarme, enviar para domicílio. Próximo caso, nós temos uma paciente no Hospital de Souza, 39 anos, com dispneia há 12 dias e febre. Está com dispneia dos mínimos esforços, astenia, procurou assistência médica. Pressão arterial sistólica 155/98, frequência cardíaca 73, temperatura 36,1 e a saturação periférica de 100%. Foi feito radiografia de tórax, leucometria 9.000, linfócito 19%, PCR de 6. Então essa paciente, se a gente for avaliar no News Score, vamos ver que ela pontua 0 pontos. Então 0 pontos, paciente estável, mesmo na presença de síndrome gripal, deve ser encaminhada para domicílio, tá? E isolamento até 14 dias de sintomas. Nós temos a outra situação, um paciente no Hospital de João Pessoa, 67 anos, com dispneia, coriza e tosse seca, deu entrada dispneico com frequência respiratória 32, mantendo saturação de 98 sem oxigênio suplementar, pressão arterial sistólica 121, acordado e consciente. Então esse paciente é interessante que a gente entenda. Foi feito laboratório, foi feito raio-x de tórax. Tem condensação, né, bilateral, mais à esquerda, em base. Talvez pensar também na região perilar. Leuco de 11.500, linfócito 17%, PCR 18, ureia 25, creatina 0,8. Eu queria intensificar que nesse caso o paciente ele pontua 4 pontos, porém não é amarelo, ele é laranja. Por que laranja? Porque quando o paciente pontua maior do que 3 pontos, porém 3 pontos foram atribuídos pela frequência respiratória, saturimetria, alteração de frequência cardíaca ou nível de consciência, nesse caso o paciente ele deve ser graduado como faixa laranja, tá? Então esse paciente é faixa laranja, sendo faixa laranja, ele deve ser encaminhado para isolamento em leito de COVID-19, leito de enfermarias que foram previamente desenvolvidos para esse tipo de paciente.